Fala, minha gente! Muito bom dia, tudo bem por aí? Quarta-feira de chuva na grande maioria de Santa Catarina, na grande maioria das regiões de Santa Catarina. E a partir de agora a gente está junto com você, trazendo muita informação na hora do seu almoço. 11h30, bom dia, Gabi! Oi, Fernando, bom dia para você, para quem está em casa. Vamos juntos até 1h15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. Obrigado por receber a gente aí em Criciúma. Alô, Chapecó, você de Blumenau, Itajaí, a Grande Florianópolis, Lages na Serra, ao vivo para todo o estado. Vamos ver o que é notícia nesta quarta-feira? Olha, começou na manhã de hoje o julgamento do acusado pela morte de 2 professoras e 3 bebês na creche de Saudades, no oeste do estado. O ataque aconteceu há mais de 2 anos e nós estamos com uma equipe ao vivo, diretamente do local, para mostrar esta resposta aos familiares e à população de Santa Catarina da Justiça. Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvionei Vasques, é preso em Florianópolis. Foi nesta manhã. A operação seria sobre uma suposta interferência no segundo turno das eleições de 2022. Já todos os detalhes ao vivo para você e, claro, assunto para Roberto Azevedo. E ainda, você se considera uma pessoa cuidadosa no trânsito? Usa sempre o cinto de segurança? Um levantamento feito pela Artérias mostrou que a cada 10 mortes na BR-101, entre os trechos de Curitiba e Palhoça, 9 são de pessoas que estavam sem o cinto de segurança. Um dado preocupante e a gente traz a partir de agora todas as informações para você. E você sabia que o fluxo de estrangeiros aumentou 120% neste ano aqui no estado? O motivo a gente já te conta. E no SCC Sport, tudo o que aconteceu na Copa Sul-Americana. Teve classificação de time brasileiro na competição e também na Libertadores. Tem ainda a previsão do tempo, bastante chuva caindo no estado. Até quando essa condição se mantém? Você vai saber a partir de agora no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos em frente com o nosso meio-dia. Coisa boa, chegar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nessa chuva, né? Bom demais e vamos juntos por aqui com muita informação. Logo depois tem a Tarde é Nossa. Já esporte com a Dominique Cabral. Antes, Gabi, já conta pra gente como é que fica a condição do tempo nesta tarde de quarta-feira. Vamos ver Blumenau agora ao vivo na sua tela. Olha que tempo fechado, 11h35. Gabi, aquela previsão do tempo inicial pra gente. Aquele tempo mais fechado em Blumenau, hoje é um dia para sair com guarda-chuva, porque vai chover em todo o estado, umas horas, alguns momentos vai chover mais, em outros vai chover menos. Na sua imagem você confere agora Blumenau, mas vamos até o litoral norte, conferir Balneário Camboriú como está nesse momento. Olha, aquele clima, aquele tempo cinza, bastante nuvens no céu, isso em Balneário Camboriú. Vamos até o norte agora do estado, na cidade de Joinville também. Uma chuvinha maior em Joinville, mas aquele tempo cinza. E agora vamos para o oeste do estado de Santa Catarina, cidade de Pinhalzinho também. Mantém aquela condição em praticamente todo o estado aqui de Santa Catarina. Como previsto, choveu bastante entre a madrugada e esta manhã. Segundo o monitoramento da Epagre-Cirã, nas últimas 24 horas, os acumulados mais altos foram registrados em Xereder, 36,2 milímetros, São Miguel do Oeste, 20,2, Tangará, 13,2 milímetros, Canoinhas, 10,2 milímetros. Bastante água, viu, pessoal? E tem previsão de mais chuva por aí. Isso durante a tarde de hoje. O tempo ele segue instável em todas as regiões do estado. Essa chuva ela vem acompanhada de temporais isolados, com acumulados que podem ser altos em um curto intervalo de tempo. Também estão previstas rajadas de vento e até eventual queda de granizo. Isso por conta da formação e deslocamento de um sistema de baixa pressão entre o estado gaúcho e também aqui em Santa Catarina. As rajadas de vento
elas ficam entre 40 e 65 km por hora nos planaltos e também no litoral. O mar ele continua muito agitado. As ondas podem ter altura de 2 a 2,5 metros, com picos de até 3 metros, principalmente entre a Grande Florianópolis e o litoral sul. As máximas, elas não sobem tanto hoje. No sul do estado, até 16 graus, no norte também 16 graus. A Grande Florianópolis, a máxima pode chegar até 18 graus, mas não sobe tanto a temperatura nesta quarta-feira. Vamos chamar a Dominique, ela já está chegando por aqui com os primeiros destaques do esporte. Bom dia, Domi. Bom dia, Gabi. Senti tua falta ontem, viu? Que bom. Alguém sentiu minha falta, porque o Fernando... Bom dia pra você aí de casa. Então a gente já começa o esporte de hoje. Nossa primeira entrada falando de Sul-Americana. Nessa terça-feira teve decisão na competição. Bora ver como é que foram as partidas. O jogo entre Fortaleza e Libertad terminou empatado em 1-1. O time paraguaio abriu o marcador no final do primeiro tempo, quando Espinosa meteu uma bomba de fora da área e estufou as redes. O jogo estava se encaminhando para os pênaltis, quando Marinho cobrou uma falta muito bem e garantiu a classificação do Fortaleza. A partida entre News Old Boys e Corinthians terminou empatado em 0-0. O jogo foi basicamente os argentinos atacando e o Timão se defendendo. Mesmo tendo 26 finalizações, a equipe do News não balançou as redes. Com isso, a classificação ficou com o Corinthians. O Defensa e Justiça venceu o Emelec por 1-0. O gol da partida saiu no segundo tempo, quando David Barbona apareceu na marca do pênalti e finalizou de chapa e garantiu assim a classificação do Defensa e Justiça. E hoje tem mais brasileiro em campo pela Sul-Americana. Anota aí, Guarani joga com o Botafogo 7 horas da noite e o Goiás pega o Estudiantes também 7 horas da noite. Decisão e daqui a pouco eu trago mais detalhes dessas partidas. Então tá aí os primeiros destaques do esporte. Daqui a pouquinho eu tô de volta com tudo sobre Sul-Americana, Libertadores e também um destaque, um atleta destaque aqui de Santa Catarina. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele, Gabi. Boa, Domi. Até daqui a pouquinho, então. 12h40 eu tô de volta. Fernando, sigo com você. Eu estou por aqui com Roberto Azevedo no Espaço da Política. Antes de qualquer coisa, bom dia, Roberto. Bom dia. E a gente já vai repercutir esta prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Foi preso na Grande Florianópolis agora pela manhã, por isso vamos lá para a sede da Polícia Rodoviária com a nossa Júlia, ou melhor, da Polícia Federal, com a nossa Júlia Matos, que vai contar para a gente todos os detalhes desta prisão que está repercutindo em todo o Brasil. Júlia, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você que nos assiste. Essa operação está acontecendo não só aqui em Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Hoje, a Operação Constituição Cidadã cumpre 10 mandados de busca e apreensão nesses 3 estados, além do Distrito Federal. A Corregedoria da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, também faz parte dessa operação, Fernando, e cerca de 47 policiais tiveram um pedido para depoimento para a PRF para continuar essas investigações. De fato, o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, foi preso hoje de manhã aqui em Florianópolis e ele é uma das primeiras prisões preventivas dessa investigação. Ele é o primeiro chamado a depor. De acordo com a Polícia Federal, ele deve ser investigado e mandado agora para Brasília para poder fazer os depoimentos, para que essa investigação vá para frente. Lembrando que a prisão aconteceu depois que a operação entendeu, com as investigações, que alguns agentes da PRF, no dia das eleições, deslocaram recursos humanos e materiais para impedir o deslocamento de eleitores no dia 30 de outubro de 2022. Lembrando que, de fato, a PRF realizou cerca de 500 operações de transporte de eleitores em todos os estados do Brasil e que, no final desse dia, essas operações acabaram sendo interrompidas pela Justiça Eleitoral. É considerada agora uma investigação para crime de prevaricação e violência política. Lembrando, novamente, que o ex-diretor-geral aqui da PRF deve sair de Florianópolis ainda hoje, pelo menos as informações que a gente tem até o momento, para Brasília, para que essas
essas investigações continuem. A própria PRF abriu 3 processos administrativos disciplinares e a Controladoria Geral da União deve colocar essas investigações para frente. A gente vai seguir acompanhando essa operação. Essas investigações já começaram há alguns meses, mas agora os mandados de busca e apreensão, né, as prisões preventivas começaram a acontecer e logo aqui em Florianópolis, né, Fernando? A gente vai seguir por aqui, vai seguir acompanhando. Volto com vocês. Aí está a Júlia Matos, direto da Polícia Federal, repercutindo a prisão deste ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal no Brasil. Foi preso agora pela manhã. Roberto já está aqui porque a prisão, sim, tem a ver com o que aconteceu nas eleições do ano passado. Mais uma vez, bom dia para você. Como essa prisão repercute em todo o Brasil, Roberto? Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Olha, ela é mais uma repercussão de todo o processo que está em investigação sobre a eleição do ano passado, mas também sobre aqueles atos do dia 8 de janeiro. O que acontece com o Silvinei Vasquez? Ele já estava no radar da Polícia Federal bem antes de qualquer evento que ligasse a janeiro deste ano. Silvinei Vasquez era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, fez uma operação de controle de trânsito lá no Nordeste, principalmente nos estados do Nordeste, quando no segundo turno da eleição, o próprio Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral haviam pedido para que não se fizesse, para não atrapalhar nenhum eleitor. Ele justifica que não teria como fazer uma operação daquele tamanho no Brasil, até porque alguns policiais, ou muitos policiais, na opinião dele, eram eleitores de Lula. E que para ele fazer isso, ele precisaria usar algum instrumento de rede social ou até e-mail, portanto, produziria a prova. Mas nesta operação de hoje, da Constituição Cidadã feita pela PF, mais 2 integrantes da equipe dele, da ex-equipe dele, também tiveram mandados de busca e apreensão aqui na Grande Florianópolis. Estes 2 indivíduos vieram para cá, esses 2 servidores vieram para Santa Catarina, depois que em dezembro o Silvinei Vasquez foi aposentado, se aposentou da Polícia Rodoviária Federal. E sabe o que pesa mais contra o Silvinei Vasquez? Essas investigações, evidentemente, mas também o fato de lá no segundo turno, em pleno dia da eleição, ele ter postado nas redes sociais dele um pedido de voto para o presidente, então, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. É vedado a servidores públicos fazerem isso. Eles não podem fazer isso. E ele fez. Então, tem esta marca. Agora, a CPMI do dia 8 de janeiro, que está lá, você está vendo imagens aí na nossa tela, esta CPMI quer que ele volte a depor, porque diz que ele mentiu aos deputados e senadores. Detalhe, essa CPMI foi aberta por pressão dos apoiadores dentro do Congresso Nacional do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a Silvinei se vê numa situação difícil. Mas é o que eu disse, não é só ele foi preso, detido, mas tem 2 ex-diretores que trabalharam com ele no comando da Polícia Rodoviária Federal que já sofreram busca e apreensão. Ainda está indefinido o horário que ele vai sair daqui. Esse é Roberto Azevedo, você volta ainda hoje, passa o meio-dia com a gente aqui, opinando os principais assuntos de Santa Catarina, até daqui a pouquinho. Já já você segue com a gente na informação, você vai ver, tem pesquisa do Procon já para o Dia dos Pais. É verdade, e tem que ficar atento com relação aos preços. Ao vivo eu vou repercutir essa informação. Já comprou o presente do paizão aí? Então fica ligado que eu conto para você já já. Olha, por conta das inúmeras denúncias de frequentadores do Pontal Norte, em Balneário Camboriú, a Guarda Municipal tomou uma medida drástica agora durante o inverno. O deck vai ser bloqueado, vai ser fechado todos os dias ao anoitecer. De noite, não vai dar para entrar por lá no deck do Pontal Norte, em Balneário Camboriú. Vamos para lá entender mais desta decisão? Abre comigo aqui, Eloy, porque quem chega para conversar com a gente ao vivo é ela, a dona Cris Pinheiro, tá lá no deck, tá passando frio e tá pegando chuva para comunicar a você de Balneário Camboriú e região o que está acontecendo lá no deck do Pontal Norte. Qual é o problema, hein? Por que agora não vai dar para acessar durante a noite? Cris Pinheiro, bom dia para você.
Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha. Até agora estava uma chuva fina, viu, Fernando? Mas agora engrossou. E a gente está aqui no deck do Pontal Norte, aqui em Balneário Camboriú, para passar essa informação para a população, os visitantes, moradores aqui da cidade que gostam, assim como nós, não sei se você já esteve por aqui, passear aqui pelo deck do Pontal Norte. Aqui a gente tem uma vista maravilhosa de Balneário Camboriú, da orla, mas a Guarda Municipal, a partir de agora, determinou que o portão, esse portão aqui que a gente vai passar agora, Fernando, a partir das 6 horas da tarde, ele vai ser fechado e só reabre às 7 horas da noite. A medida foi necessária por conta de muitas denúncias da comunidade sobre pessoas que estariam utilizando esse espaço de forma inadequada, inclusive constrangendo as famílias que aproveitam o entardecer para passear por aqui. O local é muito bonito, como eu falei, tem uma vista maravilhosa, mas estava bem mal frequentado. Uso e venda de drogas, Fernando, festas inclusive com brigas e atentado ao pudor, segundo os moradores, já foram presenciados por aqui, inibindo, claro, as famílias. Aqui na região, os agentes também estão intensificando as rondas e abordagens, mais uma solicitação dos moradores. Na temporada do verão, não sei se você lembra, a gente também já havia anunciado que em janeiro o deck precisou ser fechado a partir das 9 horas da noite e reabria só às 6 horas da manhã por conta do mesmo motivo. Lembrando que denúncias e ocorrências você deve acionar a Guarda Municipal aqui de Balneário Camboriú pelo 153 ou, claro, a Polícia Militar pelo 190. Reforçando, a partir de agora, no inverno, o deck aqui e as trilhas do Pontal Norte fecham a partir das 6 horas da noite. Volto contigo. Obrigado, Cris. Mesmo na chuva sorridente, esta é a energia que eu gosto para a gente começar o nosso meio-dia. É por questões de segurança. Deck do Pontal Norte fechado durante a noite, agora no inverno em Balneário Camboriú. Balneário, mesmo com chuva, é bonito, né? Mesmo com chuva é bonito. Que saudade desse deck. Ali do lado fica a roda gigante, ó. Obrigado, viu, Cris, por esta informação sempre ao vivo com a gente. O cinegrafista de Blumenau vai mostrando para você o tempo chuvoso. Olha, você vai vendo os prédios altos vão desaparecendo, viu? Nesse tempo fechado lá em Balneário Camboriú. 9 para o meio-dia, vem comigo, eu vou direto para a região oeste agora, porque tem o julgamento esperado por todos aqui de Santa Catarina como resposta para o ataque em uma creche em Saudades que chocou o Brasil quando professoras e bebês foram mortos. Aí você está vendo a chegada do suspeito no Fórum de Pinhalzinho. Depois de 2 anos começa o julgamento e é para lá que eu vou agora. Temos uma equipe lá na frente do Fórum acompanhando tudo desde as primeiras horas. O julgamento que deve entrar à madrugada. Vamos lá, Felipe Bastos, de olho na informação. Como é que está neste momento a movimentação por aí? E qual é o cronograma deste julgamento, hein, Bastos? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. A movimentação agora ela é muito tranquila se comparado aí com as primeiras horas da manhã, onde uma grande movimentação teve por aqui. Um forte esquema de segurança foi montado aqui no Fórum da comarca de Pinhalzinho por aqui, porque o primeiro dia do julgamento começou por volta das 8h30 da manhã e, como tu mesmo falaste, não deve terminar hoje não, viu? A expectativa é de que o julgamento siga aí entre hoje e amanhã para ter aí um resultado final. O réu, ele foi denunciado pelo Ministério Público por 19 crimes de homicídio entre consumados e tentados, sendo 5 homicídios consumados, triplamente qualificados, viu? Aquele caso lá na creche de Saudades, no dia 4 de maio de 2021, o réu, então o acusado, ele invadiu a creche com uma adaga, atingiu 2 professoras e 3 bebês com menos de 2 anos que morreram na hora. Outras 14 pessoas também ficaram feridas por causa com essa adaga aí que esse homem
esse jovem, na época com 18 anos, estava. Ele chegou aqui no Fórum de Pinhalzinho por volta das 8 horas da manhã com um forte esquema de segurança, várias viaturas por aqui. Agora não tem praticamente ninguém aqui na frente do Fórum, porque familiares, também pessoas que acompanhavam, que estavam na creche no dia do atentado, inclusive, estão dentro do Fórum aqui de Pinhalzinho, acompanhando esse primeiro dia de julgamento. Aqui na frente, inclusive, Fernando, do Fórum, a gente pode ver, tem algumas faixas, não é? População toda muito pedindo por justiça. A Kelly era uma das professoras que estava no momento do atentado, que foi brutalmente assassinada com golpes de adaga. A gente segue acompanhando no julgamento aqui no Fórum. A imprensa não tem acesso lá na parte de dentro, mas quando nós tivermos novidades, é claro, a gente traz para o nosso telespectador. Na nossa próxima participação aqui no SCC Meio Dia, Fernando, nós conversamos com algumas pessoas que estavam na creche no dia do ocorrido e daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no SCC Meio Dia. Fernando. Bastos, muito obrigado pela participação e por acompanhar esse caso. É muito triste, é muito dolorido. Quando a gente mexe nessa ferida, dói muito. Foram crianças, professoras que perderam a vida num ataque brutal deste jovem lá em Saudades, no oeste catarinense. No entanto, a gente precisa acompanhar e, neste momento, o pedido da comunidade, dos familiares, é por justiça. E o nosso papel é estar lá, estendendo o nosso microfone para que essas pessoas sejam ouvidas. Tenham voz. Muito obrigado, Bastos. Qualquer novidade, você chama a gente aqui no SBT. Eu vou falar de uma outra tragédia, agora a que aconteceu na sequência desta de Saudades. A tragédia que aconteceu na creche de Blumenau. Foi divulgado o resultado do exame de sanidade mental do assassino ali na creche Bom Pastor. Por isso, eu vou conversar agora com o nosso PC, que tem todos os detalhes e o resultado deste exame. PC, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. O pedido de exame de sanidade mental foi feito pela Defensoria Pública, pelas características do assassino e pela forma como ele agiu no atentado à creche Bom Pastor. O massacre aqui no Centro de Educação Infantil aconteceu em abril deste ano, no dia 5, quando 4 crianças foram brutalmente assassinadas e outras 5 foram feridas. De acordo com a perícia, o assassino, o autor, no dia do crime, sabia o que estava fazendo. O nível de sanidade mental dele era ok, 100%, de acordo com os médicos peritos do Hospital de Custódia, do Hospital Psiquiátrico de Florianópolis. Ou seja, no dia do massacre, ele sabia que estava fazendo. Sabia o que estava fazendo. O atestado de sanidade mental foi anexado ao processo. O resultado deste exame, o resultado dele, acaba reforçando o clamor da sociedade por aqui, que pede por justiça. De acordo com as investigações, o autor já tinha 7 passagens pela polícia, de posse de cocaína à violência doméstica. Chegou até a esfaquear o padrasto, que sobreviveu ao ataque. Fernando, nós conseguimos agora há pouco uma informação do Ministério Público. Está marcado para setembro, ou seja, no mês que vem, o período de instrução deste processo. É quando o juiz chama todas as testemunhas, todas as pessoas envolvidas no ataque aqui na creche Bom Pastor. As professoras, os funcionários da creche serão ouvidos nesse período de instrução da justiça, do processo, da ação penal. E o autor do massacre também será ouvido. E a partir disso, depois desse processo de instrução, o juiz vai decidir se ele irá a júri popular, o que está previsto para novembro e janeiro do ano que vem. Ou seja, o julgamento do acusado pode acontecer ainda este ano, pode acontecer em novembro, entre novembro e janeiro, segundo o Ministério Público. O autor morava em Blumenau, é natural do Paraná, tem 25 anos de idade e vai responder foi indiciado e vai responder por 4 homicídios quadruplamente qualificados e por mais 5 tentativas de homicídio. Ele está preso
em uma penitenciária de segurança máxima em São Cristóvão do Sul, no meio-oeste catarinense. Fernando, se dá para medir o nível de sanidade mental, qual seria o nível de covardia, de brutalidade, de crueldade, hein? Voltamos com você. Boa pergunta, PC. Obrigado pelas informações, também trazendo uma resposta para a comunidade, para os familiares, desta vez de Blumenau. Vou seguir por aqui com outras informações ainda hoje. Você confere com a gente o número alarmante divulgado pela Artéries envolvendo acidentes na BR-101 no trecho de Florianópolis até Curitiba. De cada 10 mortes, presta atenção, de cada 10 mortes na rodovia, 9 envolvem pessoas que não estavam usando o cinto de segurança, principalmente no banco de trás. Mas, Fernando, no banco de trás? Pois é. Inclusive, teve fiscalização da própria Polícia Rodoviária Federal para cobrar o uso de cinto também no banco traseiro. A reportagem completa você confere em instantes. E ao vivo eu vou para São José, na Grande Florianópolis. O Procon está alertando você que é filho na hora de comprar o presente para o papai. Tem pesquisa que já aponta a subida nos preços. Tá interessado? Ainda não comprou o presente do pai? Segura aí que eu vou para lá em instantes ao vivo. É já aqui no nosso meio-dia. Agora, um advogado foi preso em Lages por suposto envolvimento com uma organização criminosa. A suspeita faz parte de uma investigação da Divisão de Investigação Criminal de Lages, na segunda fase da Operação Gravata. Suiane de Lis chegando comigo agora ao vivo com todos os detalhes, direto da Polícia de Lages. Bom dia! Tô sem o áudio da Suiane de Lis, meio-dia em ponto. Obrigado para você que está comigo no SBT. Aí a operação que prendeu este suspeito lá na Serra Catarinense, inclusive envolvendo advogados. Operação Gravata. Voltou a Suiane, senão eu toco o barco por aqui, depois a gente volta a conversar com ela. Viu, por conta da chuva, aí este sinal complica. Sinal que vem pela internet. Muito bem, então caiu o contato com a Suiane, daqui a pouco eu volto. Agora chama ela, hein? Não demora muito para chamar que o povo de Lages está preocupado com esta operação envolvendo advogados na Serra Catarinense. Atenção, você aí de casa, quando sai de carro, tem o hábito de usar o cinto de segurança no banco de trás? Este levantamento que eu acabei de falar está preocupando, hein? Apontou que 90% dos óbitos no primeiro semestre deste ano, entre Curitiba e Palhoça, são de pessoas que estavam sem o cinto de segurança. Agora, a Polícia Rodoviária Federal promete aumentar a fiscalização. E o Paulo Henrique conta tudo na reportagem. Trafegar pelas rodovias que cortam o estado pode ser perigoso. Por isso, se exige que o motorista esteja atento e, sobretudo, precavido. E o preço de não cumprir à risca esses requisitos é caro. Segundo o Artéries Litoral Sul, empresa responsável pela concessão da rodovia, nos acidentes entre a BR-116 em Curitiba e a BR-101 no município de Palhoça, durante o primeiro semestre de 2023, 90% das mortes foram pessoas que não estavam utilizando o cinto de segurança. Em todo o trecho pedagiado do Paraná até o Rio Grande do Sul, esse número permanece alto, 75%. Nós acompanhamos o trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, alertando os motoristas sobre os perigos do não uso do cinto de segurança e também aplicando a multa para quem insiste em não cuidar de si mesmo. Infelizmente, ainda encontramos muitos ocupantes dos veículos não usando o cinto de segurança. É mais comum os passageiros não usarem do que o motorista. Mas isso é um dado triste, porque é um ato tão simples, dura 2 a 3 segundos o ato de colocar o cinto de segurança e pode fazer total diferença lá na frente caso esse veículo se envolva num acidente. A maioria que era parada parecia entender a importância do item de segurança. O senhor sempre utiliza cinto de segurança quando está dentro do carro? Sempre. Se não botar, o carro não sai do lugar. É segurança, né? Proteção para a pessoa.
Mas, mesmo assim, 2 veículos foram pegos com os passageiros do banco de trás sem o cinto de segurança. É incrível que tenha que haver uma multa para que a pessoa seja obrigada a proteger a si mesma. Mas ela existe, está no CTB, é considerada grave, 7 pontos na carteira do motorista, valor R$ 195. E é importante frisar que, se o passageiro não estiver usando cinto, a multa vai para o motorista. Mas, afinal de contas, existe um lugar mais seguro dentro do veículo que possa dispensar o uso do cinto? Nós, justamente, linkamos o uso desse equipamento somente em função da multa e não da vida, então criamos esse hábito de usar somente no banco da frente. Mas quantas pessoas nós já vimos, e aí não precisa de uma perícia, justamente pela chamada justamente de uma notícia, nós percebemos justamente que as pessoas que sobreviveram ao acidente estavam justamente no banco da frente. E por que os de trás realmente foram atingidos, né? Então, facilmente, qualquer pessoa leiga, não precisa ser especialista no trânsito, percebe que as pessoas no banco de trás provavelmente estavam sem o cinto. E aí, quando nós vamos checar justamente essa questão, é o que surge, né? E no banco traseiro, como é mais difícil, então, hoje nem tanto, mas ainda é mais difícil perceber justamente para a fiscalização, ainda tem esse hábito de que no banco traseiro não há necessidade. E não é verdade isso. Se proteger não custa nada. E exigir que outros passageiros também sigam a lei pode te poupar de um prejuízo financeiro enorme e de que você esteja envolvido em uma fatalidade. A diretoria da Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Catarina confirmou um caso de raiva em Joinville. Esse assunto tem preocupado bastante. Por isso, vamos até lá conversar com a nossa repórter Jade Olímpio, que vai trazer as atualizações, quais as ações da administração pública municipal em relação a esse caso que foi confirmado, né, Jade? Bom dia para você. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. É isso mesmo. O caso de raiva foi confirmado pela Diretoria de Vigilância do Estado aqui em Joinville. O animal diagnosticado com o caso de raiva seria do bairro Paranaguamirim. E após essa confirmação do caso de raiva, Gabriele, do cachorro, a Prefeitura de Joinville, então, iniciou essa semana um bloqueio vacinal em algumas regiões por aqui. O vírus da raiva foi identificado por meio da amostra coletada do animal na região, que morreu alguns dias após receber atendimento do veterinário por conta de um machucado. A diretora da Secretaria de Saúde também gravou um vídeo acerca desse assunto, a gente vai acompanhar agora. A gente pega o local onde foi o caso índice, né, que é o caso confirmado, a gente traça um raio e todos os animais, cães e gatos daquela região, a gente realiza a vacina em domicílio. A nossa equipe está fazendo, a nossa equipe em parceria tanto com a unidade básica quanto com a vigilância ambiental, a gente vai de casa em casa e vacina. As casas que a gente não conseguiu ser atendidos, a gente está voltando, retornando no dia posterior e também aos finais de semana vamos fazer uma busca ativa. Então a gente realiza a vacinação de todos esses animais. A diretora também salientou em relação aos sinais que os cachorros dão, né? A gente vai também acompanhar esse trecho da entrevista agora. Sempre ficar atenta ao comportamento diferenciado do seu animal. Como ele já é de estimação, já está ali em contato contigo, você sempre vai saber como é que ele não está no seu dia a dia. Então, é muito importante a saliva. É bem comum que o animal passe a salivar em maior quantidade e questões comportamentais. Ele fica mais inquieto, mais ansioso, porque a doença tem a tendência a se alojar no sistema nervoso do animal. Então, ficar atento aos sinais rotineiros é sempre o sinal de alerta. A Secretaria de Saúde também salienta e reforça para que os donos possam manter seus cães devidamente vacinados. A gente vai seguir acompanhando aqui do norte do estado. Essas são as informações. Eu volto com você, Gabriele. Com certeza, Jade. Vamos seguir monitorando. Obrigada pela sua participação. O Dia dos Pais está se aproximando e cresce a busca no comércio por presentes especiais. A data é celebrada no próximo domingo já. E os lojistas, durante esse período, alguns investem em promoções para atrair o público. O Tiago Pires está ao vivo com os detalhes, vai falar com a gente do Procon, é isso, né, Tiago? Bom dia para você. E qual o recado que o Procon está repassando aí aos consumidores?
Bom dia, Gabi. Bom dia para você, para o Fernando, para todos que acompanham em toda Santa Catarina. Pois é, o Dia dos Pais está por aí, né? Está chegando, está quase, mas muita gente está deixando para a última hora para comprar o presente. Por isso, o PROCON aqui de São José já está em campo, está atento, fiscalizando, para exatamente não ficar ruim para o lado do consumidor. Eu estou aqui com a diretora Clarice Fátima da Costa, do PROCON São José. Diretora, quais são os principais pontos que merecem ser observados, principalmente para quem deixou para a última hora para comprar o presente? Bom dia. Olá, bom dia. Primeiro, o que a gente orienta é que não deixe para a última hora, né? Que assim você vai ter mais tempo em fazer pesquisa e garantir uma compra com um valor um pouco melhor que você vai ter tempo de procurar. Outra situação é também se atente àquilo que seu pai gosta. Você verifica qual, né, um presente que vai refletir ali o amor que você tem pelo seu pai e procure algo que vá demonstrar esse seu amor por ele. Diretora, aquela tabelinha que tem na frente, sabe, na vitrine que aparece ali, aproveite promoção de tanto por tanto, tem que ficar atento a isso também, né? Sim, o consumidor tem que ficar muito atento a isso, porque assim, tem que pesquisar, por isso a importância de se antecipar para verificar se não teve um aumento desse valor ou se eles estão só iludindo o consumidor, estão colocando um valor e, na verdade, se você for verificar na semana anterior, estava naquele mesmo valor e agora está iludindo com uma suposta promoção. Diretor, uma pergunta importante, a devolução. Quem compra na loja chega dizendo assim, eu quero trocar, é o meu direito. É direito de quem compra em loja física? Não, esse direito é somente para compras online e você tem o prazo de 7 dias para fazer essa devolução após o recebimento, mas em loja física não. E vamos só, mais uma dica importante para você. Aquela compra mínima, o valor mínimo do cartão de crédito, isso existe? Não, isso não pode. Não pode, o comerciante ele não pode estipular um valor mínimo para compra no crédito e no débito. Se ele utiliza essa forma de pagamento, o consumidor pode passar R$1, 50 centavos, fica a critério do consumidor. Importantes dicas, obrigado, diretora, por conversar com a gente. Está aqui o PROCON São José, está em campo, está atento e fiscalizando. Estamos em campo fiscalizando já desde a semana passada, até para poder ter esse comparativo para o consumidor, para que ele faça uma compra segura para o Dia dos Pais. Obrigado, diretora. Tá aí, dicas importantes, úteis para você. Mas o mais importante é não deixar para a última hora. E outra, né? Sempre que você for reclamar de algo, primeiro verifique e conte com o PROCON. Em casos que você tenha, né, com uma dúvida importante, vai no PROCON, que ele vai até você para ajudar a solucionar o problema maior. Mas não deixa para a última hora, tem tempo ainda. Corre, vai lá e garante o presente aí para o paizão. Volto contigo aí, Gabi. Boa, Tiaguinho. Muito obrigada pelas suas informações, pela participação da diretora do PROCON. E fico alerta, então, para as pessoas não deixarem para a última hora e evitar aquela correria. Um paciente com o espectro autista de Balneário Camboriú conseguiu na justiça um direito a tratamento com canabidiol. O Ministério Público vai cobrar a responsabilidade das secretarias de saúde, tanto a municipal quanto a do estado. Vamos conferir. De acordo com nota emitida pela assessoria de Balneário Camboriú, o processo se encontra em recurso, foi deferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina sem ter a perícia. Segundo a nota ainda, a substância não é padronizada pelo SUS para autismo até então e em razão da falta de estudos completos sobre a eficácia e segurança a longo prazo em crianças com autismo. De acordo com a nota ainda, o estado de Santa Catarina faz parte da ação e está sendo debatida a parte técnica do processo. A mãe do paciente, que mora em Balneário Camboriú, entrou com pedido na justiça para que o filho tenha acesso ao tratamento com canabidiol no Nature, que já havia proporcionado efeitos positivos no garoto, como melhora na ansiedade, sociabilidade, linguagem, fala e até no sono. Os medicamentos que eram fornecidos pelo SUS até então não haviam apresentado resultados satisfatórios. O promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina reforça a importância desse tratamento para o paciente. Confira. O direito à saúde está previsto e assegurado pela Constituição da República de 1988 e merece especial atenção quando se tem por foco a proteção de uma criança que esteja numa situação de risco ou de vulnerabilidade socioeconômica. Assim sendo, este órgão do Ministério Público entende como positiva e importante a decisão do Poder Judiciário catarinense no sentido de determinar ao município de Balneário Camboriú e também ao estado de Santa Catarina
o fornecimento do medicamento canabidiol no Nature, em favor de uma criança cujo perfil se enquadra nessa situação de vulnerabilidade. Agora, então, cabe ao órgão do Ministério Público assegurar que essa decisão seja efetivamente cumprida e, assim, a criança, de fato, protegida. Para ter direito ao canabidiol, a mãe deve apresentar na rede pública a cada 6 meses a receita médica. Volto contigo ao estúdio. De acordo com o Ministério Público, enquanto durar o tratamento, o município de Balneário Camboriú e o estado de Santa Catarina devem fornecer o medicamento. A decisão ainda cabe recurso. A Secretaria de Estado da Saúde informou por e-mail que o medicamento está em processo de compra. E hoje tem SCC News. Vamos ver com um recado da Cibele Fávero. Oi, Fernando. Oi, Gabi. Cibele Fávero aqui, passando para convidar o nosso telespectador a ficar bem informado. Logo mais no fim da tarde tem SCC News. A gente traz a cobertura completa do júri popular que julgará o acusado da chacina de Saudades. Você acompanhou esse caso conosco. Ele é acusado de matar 2 professoras e bebês, além de atentar contra a vida de pelo menos outras 14 vítimas. A gente traz a cobertura completa ao vivo de Pinhalzinho, onde acontece o júri, e tem, é claro, outras notícias aí da sua região. Eu espero vocês logo depois das novelas da tarde, ao vivo, 7h30 da noite, tem SCC News. Até lá. Até daqui a pouco, Cibele Fávero e as notícias no SCC News. Motociclista cai no Rio Cará, em Lages. Aconteceu de novo. Ana Paula Bittencourt, como é que está o motociclista, hein, Ana? Bom dia. Bom dia, Fernando, para você, a todos que nos acompanham em casa e também pelo ao vivo do SCC 10. Parece notícia repetida, né, Fernando? Ele está bem, graças a Deus, está bem. Nada muito grave, foi socorrido, mas mais um motociclista que caiu aí dentro do Rio Cará, em Lages, na noite dessa terça-feira. Após ele se envolver num acidente com um carro, ele despencou lá para baixo, Fernando. A colisão foi registrada, então, nessa Avenida Belisário Ramos, que é uma das principais da Serra aí de Lages, na Serra Catarinense. O motociclista, como a gente falou, teve escoriações nas pernas, foi resgatado pelo auxílio da unidade avançada do SAMU e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Como você falou, Fernando, é mais um acidente. A gente separou aqui alguns prints, uns posts aí do portal SCC10 para ilustrar a situação no local. Tem carro que caiu após acidente, motociclista, ciclista que perdeu o freio e foi parar dentro do rio e até caminhão de lixo que já caiu no Cará. Por isso a gente segue registrando aqui todas essas ocorrências na nossa área da Rádio Clube aqui no portal, que é scc10.com.br/Rádio Clube. A nossa equipe está sempre acompanhando e atualizando todas as notícias da Serra Catarinense e essas todas as ocorrências que acontecem dentro aí do Rio Cará. Fernando. Sem falar na jovem que perdeu a vida na ocorrência mais recente envolvendo carro que despencou no Rio Cará. Falta o quê, né? Para o governo municipal, de fato, cumprir a promessa e instalar o guarda-reio ao longo de toda a extensão da Avenida Cará. Vamos mudar de assunto. Policiais presos por roubo em Itajaí. Que história é essa, Ana? Fernando, 2 policiais militares foram presos por suspeita de entrarem numa casa e roubar uma televisão, Fernando. O caso aconteceu em Itajaí. Eles foram presos na manhã de domingo, mas hoje esse caso ganhou repercussão. Segundo a denúncia, eles entraram na casa da vítima, trancaram ele no banheiro e levaram a TV. De acordo com a PM, os policiais disseram que tiraram a televisão da casa porque teriam danificado o aparelho e queriam ocultar esse detalhe. Eles foram presos em flagrante por violação de domicílio, roubo, tráfico de drogas, porte irregular de munição e abandono de posto. A PM ainda encontrou drogas e uma arma sem registro nos pertences dos policiais. Os produtos não estavam ligados a nenhuma ocorrência atendida pelos dois. Os 2 policiais, então, foram afastados das funções e seguem presos. Essas e outras informações, assim como o julgamento do caso de Saudades, que acontece agora em Pinhalzinho, a gente acompanha aqui no portal scc10.com.br. Fernando. Sabe quem está aqui no estúdio comigo hoje? Tô sabendo. Olga Helena e o Patrick Cachoeira, que reforçam o time do SCC10
nas cidades de Joinville e Blumenau, que vão reportar tudo o que essas duas grandes cidades têm a mostrar para o estado, para o Brasil e para o mundo através do SCC10. Então, Olga e Patrick, bem-vindos à nossa equipe, a equipe da grande Ana Paula. Muito bom, né, Fernando? A gente chegando em todas as regiões aí também com o portal SCC10. E você tem uma sugestão para fazer para a gente aqui? Acesse agora scc10.com.br, fale conosco. Tem um campo que eu vou mostrar aqui, ó. Pode abrir junto com a Ana aqui, por favor, irmão. Tem um campo para você conversar com a gente. Fale conosco. É só clicar no Fale Conosco, tá ali no cantinho, já vai abrir uma janela. Você vai botar teu nome, vai botar teu telefone e deixar a mensagem que você quer enviar para a gente. Aqui no canto aqui, ó. Clicou no Fale Conosco, já abre a janela, essa que você está vendo, nome, e-mail, telefone e o assunto. Você pode reclamar, botar a boca no trombone, pode agradecer, faz o que você quiser. Esse espaço aqui é seu. Obrigado, Ana Paula Bittencourt. Daqui a pouco você volta com outras do SCC10 aqui no nosso meio-dia. Agora, deixa eu chamar aqui a Suiane de Liz. Ela tá por aí, não? Alô, Suiane de Liz, está lá na frente da polícia de Lages, também está pegando chuva, para falar deste advogado que foi preso por um suposto envolvimento com uma organização criminosa. Mas, Fernando, advogado, organização criminosa? Vamos entender essa história? Conta pra gente o motivo desta prisão de um advogado aí em Lages, Suiane. Bom dia. Oi, Fernando, bom dia a todos. É isso mesmo. Ontem a Polícia Civil de Santa Catarina fez a prisão desse advogado aqui de Lages durante a noite. Nessa que é a segunda fase da Operação Gravata. Essa segunda fase da operação investiga uma organização criminosa, um grupo que seria responsável pelo braço jurídico de uma facção criminosa. O advogado ele foi preso por suspeita no envolvimento dos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. A investigação da Polícia Civil revelou que o advogado ele defendia integrantes da organização e também repassava informações sobre o andamento de processos de outros presos. Conforme a Polícia Civil, o suspeito ele seria responsável por manipular provas e também criar situações para que os policiais civis, militares e penais envolvidos na operação, eles levassem processos nas corregedorias, respondessem por esses processos. De acordo com a Polícia Civil, o advogado, ele também teria entregado a foto de uma das vítimas ao prestar um depoimento que levou à acusação, à prisão também de diversos membros do grupo e também a apreensão de uma grande quantidade de drogas e também explosivos. Após a divulgação dessa foto em um grupo da organização criminosa, a vítima ela teria então sido marcada com decreto de morte pela facção. A segunda fase da operação, realizada então aqui em Lages, foram identificados 16 integrantes da organização, entre eles o advogado. O Ministério Público ele formalizou acusações e foi expedido mandado de prisão pelo Poder Judiciário. Após a prisão, o suspeito ele foi encaminhado à Delegacia de Investigações Criminais, a DIC, aqui de Lages, para prestar depoimentos dos procedimentos cabíveis e depois foi encaminhado ao Presídio Masculino de Lages, onde ficará à disposição da Justiça. São essas as informações. Volto com vocês. Muito obrigado, Suiane de Liz, advogado preso. Suspeita de que ele fazia parte da organização criminosa que defendia. Está preso. Lages, Serra Catarinense, a Suiane na frente da delegacia, conversando com o delegado, trazendo todas as informações. Vamos seguir por aqui até 1h15 da tarde. Você fica na companhia do nosso meio-dia. Logo depois tem A Tarde é Nossa para todo o estado com a diversão da Maricotinha, da Gabi e do Laércio Botega. Chegou a hora da gente falar com Criciúma, no sul. É isso, em Criciúma, na principal avenida da cidade, mais um atropelamento foi registrado por ônibus. Desta vez, um ciclista. Maicon Marim está chegando agora com todos os detalhes desta informação. Maicon, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. É isso, o ciclista foi atropelado na tarde desta terça-feira na Avenida Centenário por um ônibus. O acidente aconteceu por volta das 18 horas e 30 minutos. O ciclista ele é natural do estado do Maranhão. Ele estava voltando do trabalho quando, ao retornar, ao atravessar a pista na região do bairro Pinheirinho, não teria visto o ônibus e acabou sendo atingido. As informações são de que o trabalhador sofreu alguns cortes no rosto e estava consciente. O veículo transportava idosos que estavam vindo de um passeio de trem.
A gente fez um levantamento dos últimos registros de acidentes envolvendo ciclistas na Avenida Centenário. Veja só. No dia 24 de junho de 2020, um adolescente de 13 anos morreu atropelado por um ônibus. Ele andava de bicicleta na calçada com um amigo, quando desequilibrou e caiu na faixa exclusiva do ônibus, próximo do terminal central. No mesmo dia, ciclistas da cidade fizeram um protesto, já solicitando a implantação de uma ciclovia, ocupando a pista para protestar. No dia 17 de março de 2022, 2 atropelamentos foram registrados na avenida, envolvendo ciclistas. Um deles com uma moto e o outro também com um ônibus do transporte municipal. No dia 21 de abril de 2022, uma ciclista de 34 anos de idade foi atropelada por uma ambulância do SAMU, que estava indo atender uma ocorrência. A própria equipe foi quem atendeu a mulher, até a chegada de uma outra ambulância. A vítima foi encaminhada ao hospital com lesões pelo corpo, e o acidente foi no bairro Pinheirinho. No dia 24 de outubro de 2022, outro ciclista atropelado por uma moto também na área central. O ciclista ficou imóvel com suspeita de traumatismo craniano. No dia 9 de janeiro de 2023, uma ciclista foi atropelada por uma moto no bairro Próspera. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital. Pois é, foram bastantes acidentes registrados na avenida, né? Em nota, a Prefeitura diz que a Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana está desenvolvendo um plano de mobilidade. Uma empresa foi contratada para o estudo completo. O plano também inclui um espaço para ciclistas. Uma audiência pública está marcada para dia 14 de setembro. Então vale destacar, Fernando e Gabi, que os ciclistas devem tomar muita atenção na avenida, já que muitos usam a pista exclusiva do transporte coletivo e acaba se tornando muito perigoso para eles. Eu volto com vocês no estúdio. Maicon, muito obrigado pela informação, trazendo aí o histórico de acidentes envolvendo ciclistas. Alguma coisa precisa ser feita para orientar tanto o ciclista quanto o motorista. Aí está a Criciúma ao vivo aqui na tela do SBT. E essa chuva, você viu? A gente mostrou Lages chovendo, a gente mostrou a região oeste com chuva também, Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú. Agora Criciúma, Balneário Camboriú. Vai ser assim a tarde toda, ô Gabi? Vai ser assim praticamente todo o estado. E não só hoje, amanhã também tem chuva. Mas daqui a pouco eu conto os detalhes da previsão do tempo. Testemunhas de acusação e de defesa continuam no Fórum de Pinhalzinho no julgamento do acusado pela morte de 2 professoras e 3 bebês na creche de Saudades, o atentado que chocou o Brasil. É isso, além deles, moradores também acompanham esse primeiro dia do julgamento. O repórter Felipe Bastos está lá e vai falar com a gente ao vivo. Como está a situação por aí, Bastos? Bom dia para você. Olha, Gabi, bom dia novamente. A gente conseguiu entrar aqui no Fórum da Comarca de Pinhalzinho, da onde a gente fala ao vivo nesse momento. O julgamento prossegue por aqui, o primeiro dia de julgamento. A informação atualizada agora da assessoria de imprensa do Ministério Público é de que 3 vítimas e uma testemunha de defesa foram dispensados agora há pouco, nesse primeiro dia de julgamento. Agora pela manhã, inclusive, nós conversamos aqui do lado de fora com algumas pessoas, funcionárias da creche, que estavam no momento lá no dia 4 de maio de 2021, quando o acusado invadiu essa creche e matou 2 professoras e 3 bebês. Nós conversamos com algumas dessas pessoas e nós vamos ver o depoimento agora. Olha só. Eu estava lá, na verdade a gente estava lá nos fundos, né? Daí era a hora do almoço, eu pensei, eu vou lá para frente para ajudar a tratar os bebês, né? Nisso eu vi ele entrar e eu fiquei parada assim. Aí começou já os gritos e coisas, daí que eu consegui que ele não me visse. Daí eu consegui correr para os fundos e abrir o portão e gritar socorro na rua. Hoje eu entro lá e eu enxergo a cena toda, né? Porque quem estava lá nunca vai esquecer, né? A gente quer justiça e espero que seja feita, né? E que nunca mais se repita, né? A gente tomou essa iniciativa então de fechar a instituição Aquarela, hoje pela parte da manhã. E todos os funcionários, professores, serventes, merendeiras, todos e também o pessoal da Secretaria de Educação. Então a gente optou por vir aqui em sinal de solidariedade, né, às famílias das vítimas. E a gente está ali justamente por isso, para clamar por justiça e paz, né? A gente esperou por esse momento, né, 2 anos, para que a justiça seja feita.
depoimentos bastante comoventes, não é? Tanto dessa senhora que trabalhava na creche, hoje ela continua trabalhando agora como vigilante, e também da secretária de Educação lá do município. Informação de agora é de que o julgamento deu uma pausa para o almoço e deve ser retomado aí em um prazo de 1 hora. A gente segue acompanhando por aqui. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Fernando, Gabi, voltamos ao estúdio. Bastos, muito obrigado pela participação. Está lá no fórum, vai passar o jornal com a gente acompanhando o desenrolar deste julgamento. O foco do Brasil está hoje em Pinhalzinho, porque a gente sabe que esse ataque chocou o Brasil, deixou famílias muito desoladas, não só aquelas que perderam as crianças, mas também amigos, familiares, os catarinenses. Roberto, com você. Olha, Fernando, quem tem qualquer tipo de empatia com o ser humano, que é ser humano, está chocado até hoje com isso. E a pior história para nós se repetiu 2 anos depois, com outro elemento, com outra situação trágica que foi em Blumenau. Evidentemente que a justiça, o júri popular que é investido de julgador nessa hora, tem que dar uma resposta para a sociedade, no mínimo pedagógica, para que indivíduos como esse, desprovidos de qualquer condição humana, não fiquem por muito tempo no convívio com o restante da sociedade. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ele tomou uma atitude, ele foi envolvido. Não tem desculpa. É um crime hediondo, abjeto. Vamos ver lá no dicionário o que é abjeto. É exatamente isso que significa. É uma falta de explicação que, olha, pena que o nome da cidade é Saudade, porque senão seria uma saudade eterna para estas 3 vidas, pequenas vidas, e as 2 funcionárias que perderam a oportunidade de ter uma sequência. Ele não interrompeu vidas, ele interrompeu sonhos e realidades. É muito duro ter que acompanhar uma situação dessa. Tem que ser uma pena pedagógica. E não vem dizer depois que o nosso sistema de progressão de pena, a nossa cultura jurídica é baseada na recuperação do indivíduo. Com certeza, esse aí não tem mais recuperação nenhuma. Esse é Roberto Azevedo. Vamos falar ainda hoje sobre o contorno viário na Grande Florianópolis? É Vamos piada? falar? É piada? Porque é o seguinte, está chegando uma nova informação aqui, vou antecipar para você, que o contorno deve ser liberado parcialmente em dezembro. Aí mantém aquele prazo de dezembro. Tem até dia já? Dia 20. Dia 20 de 20 de dezembro. É um presente de Natal não completo. Você vai receber só o laço sem a caixinha. Isso, com a presença do presidente da República. Mas aí, vai passar carro em toda a extensão? Não, não vai. Isso é só uma parte? Do trecho norte até Palhoça ali, mas ainda falta fazer esse encontro das 2 rodovias, BR-282 com 101, e tem mais um detalhe. 9 quilômetros da obra, quase 10 quilômetros, não vão estar concluídos. Olha, vou lembrar para vocês que uma parte da duplicação da BR-101 em Santa Catarina foi inaugurada pelo então presidente Lula sem estar concluída. Vai ver que é algum tipo, sei lá. Será que repete de novo essa situação? Inaugura o contorno sem estar pronto? A Fiesc já disse, vai atrasar, vai ficar para abril do ano que vem. A Arteris, que é a concessionária que administra, reforça, vai ter carro passando em dezembro. É o que a gente vai acompanhar e você confere com a gente aqui no SBT. Até daqui a pouco, Roberto. Vamos para Criciúma, Gabi? Vamos lá, Fernando. Daqui a pouquinho, às 1h15, começa o A Tarde é Nossa. Eu e a dona Maricotinha temos bastante coisas para fazer aqui no estúdio, como bafafá, entrevista com temas especiais. Mas a gente quer saber o Laércio, por onde ele anda, o que ele está incomodando as pessoas em Criciúma. Conta tudo pra gente, Laércio. Gabi, que saudade de falar com você. Não foi trabalhar ontem, né? Ficou em casa descansando, fiquei sabendo. Gabi, é o seguinte, nós estamos em Criciúma, como você disse, com o pé na estrada. Hoje, diferente de ontem, nós estamos no terminal central da cidade. Um
vamos mostrar aqui, Isaac, ó. O pessoal já tá aqui, que veio para participar, tá chegando. Agora são 12 horas e 32 minutos. Então o pessoal quer participar, quer ganhar prêmios em dinheiro, vem para cá, pro Terminal Central de Criciúma, é o nosso Pé na Estrada. São duas brincadeiras, uma delas é nova, que você vai ver já no A Tarde é Nossa. Então todo mundo convidado para vir para o Terminal Central da cidade. Repetindo, a gente está aqui hoje porque tá chovendo. Vou mostrar aqui, consegue mostrar, Isaac? Então uma garoa fininha, então não dá pra gente fazer na praça como a gente fez ontem. Mas seja na praça ou aqui no terminal, a energia vai ser a mesma como aconteceu ontem e foi sensacional. Nosso primeiro Pé na Estrada do A Tarde é Nossa, viu, Gabi? Teve aviãozinho, teve dinheiro sendo jogado, então uma alegria só com o pessoal aqui de Criciúma, no sul do estado, essa cidade que eu conheço muito bem, Fernando Machado também, e aliás eu convido você, Gabi, vir para Criciúma conhecer essa cidade tão acolhedora. Então já 1h15, A Tarde é Nossa ao vivo, direto do Terminal Central da cidade. E você tá bem animadinho, né, Laércio? Tô vendo aí pelas redes sociais. Claro! Bastante gente participando. Tô bem animado. Dando dinheiro bastante, né, Laércio? Dando a torto e a direito, Gabi. Então até daqui a pouco, Laércio, 1h15. Então a gente volta a falar com o Laércio, mas daí no A Tarde é Nossa. A Secretaria do Estado da Saúde recebeu um novo equipamento que promete agilizar e dar mais comodidade para quem tem obesidade. O novo equipamento já chegou. O Thiago Pires foi lá conferir e mostra pra gente. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking, com mais de 4 milhões de obesos, sendo que 624 mil têm a forma grave, conforme o Ministério da Saúde. Números que preocupam. E para melhor acomodar esses pacientes e fazer o transporte com segurança, Santa Catarina recebe a primeira ambulância projetada no Brasil para esse tipo de atendimento. Ela vem como um incremento, né, específico para essa população aí que vem crescendo, né, que são os pacientes obesos, onde a carga de peso tem ultrapassado as unidades de suporte que a gente já possui hoje. Então ela foi ampliada, é uma unidade onde a gente fez algumas adaptações, tanto de mobiliário quanto de equipamentos, para que a gente pudesse atender esses pacientes aí de até 300 quilos. E ela vai nos dar esse ganho, tanto de tempo quanto qualidade e segurança para atendimento aí desses pacientes. E claro que a gente veio conhecer esse equipamento que tem esse diferencial, maior espaço para poder fazer esse transporte, né, dos obesos. O Felipe é quem nos recebe, tudo bem, Felipe? Vamos conhecer a ambulância? Vamos primeiro já contar, a gente já vê que, já na chegada, a gente já vê que tem um espaço muito maior do que as demais. Qual é que é o grande diferencial dela, Felipe? Bom, o grande diferencial dela é que ela foi projetada e idealizada justamente para o pessoal, o paciente obeso, né, digamos assim, de grande porte. Tanto é que ela não tem os armários laterais, pode ver que ela é reduzida, tanto para dessa ambulância comparando com outra, ela é reduzida. Esse armário também ele foi reduzido para aumentar maior o espaço interno, justamente para o paciente e a equipe poder assistir o paciente. Aqui a gente pode ver que até a questão dos bancos para o médico, enfermeiro, enfim, também são recolhidos, né? Isso, ela foi desenhada e projetada justamente para isso. Assim que o médico ou o enfermeiro levanta, o assento recolhe automaticamente. E a gente vê que tem muita ausência de equipamentos de armário, mas ela está projetada para uma UTI, é isso? Exatamente, ela está projetada como uma UTI. O equipamento, como ela é a primeira do estado, é a única, o equipamento dela vai ser feito conforme a demanda, tá? Surgiu uma paciente, por exemplo, no Celso Ramos. A equipe do plantão vai tripular ela, vai passar o equipamento da ambulância titular, tá? E vai equipar ela e vai fazer o transporte. Era necessário realmente termos um equipamento como esse? Foi, sempre foi necessário. Antigamente, com o SAMU, a gente nunca conseguiu ter uma ambulância com paciente obeso, né, em residência. Tanto hoje a gente não consegue. Mas com essa ambulância, tanto transporte de paciente de hospital para hospital, quanto o paciente que está na residência, com apoio ao SAMU, a gente consegue deslocar essa ambulância com a equipe no local, tripular a ambulância e conseguir deslocar esse paciente para o hospital. Essa maca foi projetada exclusivamente para a gente. Foi feita essa maca, é um paciente para 300 quilos, mas a segurança dela é até 600 quilos. Tá? Tanto é que ela tem um diferencial
o ângulo que a maca fica, o posicionamento do paciente em cima dela, então é totalmente diferente. A ambulância já está em funcionamento e a Secretaria planeja adquirir novos equipamentos para uso na emergência. A partir do momento que a gente passa a utilizar esse equipamento, né, a gente começa a emitir relatórios da utilização, ele sendo um equipamento aprovado, né, que venha contribuir, a gente já tem o projeto, a possibilidade de expansão para outros serviços, inclusive para o serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU. Uma conquista que traz maior comodidade e conforto para pacientes e para os funcionários. É insalubre do jeito que era feito antes. Então, com essa unidade chegando para o Estado investindo, é 100% melhoria para o paciente. Que venham mais dessas, né? Tomara. E vamos conferir a previsão do tempo. Já estão com saudades do sol, né? Mas ele ainda não vai voltar, pessoal. Hoje o tempo segue instável, já vimos em algumas cidades, isso continua em todas as regiões do estado. E a chuva vem acompanhada de temporais isolados, com raios, chuva intensa em curto intervalo de tempo, rajadas de vento e até eventual queda de granizo. Isso por conta da formação e deslocamento de um sistema de baixa pressão com centro entre o estado gaúcho e Santa Catarina. As rajadas de vento, elas ficam entre 40 e 65 km por hora. Isso nos planaltos e também no litoral. As máximas hoje, elas não sobem tanto. No sul do estado, 16 graus, a Serra Catarinense, 12 graus. A Grande Florianópolis é que sobe um pouquinho mais, mas não passa a máxima de 18 graus. O mar, ele continua muito agitado, com ondas à altura de 2 a 2,5 metros e picos de até 3 metros, principalmente entre a Grande Florianópolis e o litoral sul. Amanhã essa instabilidade diminui com o afastamento do sistema de baixa pressão para o mar. Mesmo assim, o sol ainda não vai aparecer. As nuvens vão estar presentes em todas as regiões. A condição para amanhã já é de uma chuva mais fraca e isolada, principalmente nas regiões que ficam no litoral do estado. O vento continua forte, as rajadas entre 45 e 60 km por hora na Serra Catarinense e também no litoral. O mar, ele vai seguir agitado entre o litoral sul e a Grande Florianópolis, com ondas de leste entre 1,5 metro e 2 metros e picos de até 2,5 metros. Amanhã as temperaturas, elas já aumentam mais. Elas podem chegar, olha, no oeste do estado a 26 graus a máxima pode fazer. Rio Negrinho, no norte, pode fazer a máxima de 22 graus. Hoje não sobe tanto, mas amanhã já vamos começar a tirar os casacos aí do guarda-roupa, porque vai começar a esquentar um pouquinho mais. E agora chegou a hora do esporte. Daí sim, dona, agora chegou o seu momento, conta tudo pra gente. Então, bora com todos os destaques do esporte. A gente já começa falando das emoções do futebol. Nessa terça-feira foi recheada de jogos e pela Sul-Americana, os brasileiros que entraram em campo se classificaram para as quartas de final. Bora ver! O jogo entre Fortaleza e Libertad terminou empatado em 1-1. O time paraguaio começou melhor e Barbosa chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou o gol após checagem do VAR. Depois disso, os brasileiros também assustaram. Thiago Galhardo mandou perto, por cima do travessão. No final da primeira etapa, Espinosa meteu uma bomba de fora da área e marcou para o time visitante. Na volta do intervalo, Zé Wellington começou assustando, com um chutaço que acertou o travessão. O jogo estava se encaminhando para os pênaltis, quando Marinho cobrou falta muito bem e assim deu a classificação para o Fortaleza. O Corinthians viajou até a Argentina para enfrentar o News Old Boys. O timão entrou em campo retraído, buscando contra-ataques. Já os donos da casa foram para cima e tiveram 16 finalizações, mas nenhuma muito perigosa. O segundo tempo não mudou muito. O Corinthians chegou com perigo com o Yuri Alberto na reta final e o time argentino pressionou e viu Fábio Santos salvar quase em cima da linha. Com o placar final de 0-0, a vaga nas quartas de final ficou com o timão. O Defensa e Justiça venceu o Emelec por 1-0. O gol da partida saiu no segundo tempo. Gaston Tonini fez boa jogada pela esquerda
recebeu na linha de fundo dentro da área e cruzou para trás. O meia David Barbona apareceu na marca do pênalti e finalizou de chapa, garantindo a classificação do Defensa e Justiça. E hoje tem mais equipes brasileiras em campo. Bora conferir a agenda dos times brasileiros. Hoje, o Guarani do Paraguai enfrenta o Botafogo 7 horas da noite. No jogo de ida, o Botafogo venceu por 2-1, então tem a vantagem do empate. E também joga Goiás e Estudiantes 7 horas da noite. Lembrando que no primeiro jogo, os argentinos venceram por 3-0. Então o Goiás tem uma dura tarefa pela frente. E hoje tem duelo verde e amarelo pela Libertadores. Tem Palmeiras e Atlético Mineiro, 9h30 da noite no Allianz Parque. Lembrando que no jogo de ida, o Verdão venceu por 1-0. Então a equipe tem a vantagem do empate. As duas equipes que têm uma história entre os treinadores, né? Abel Ferreira e o Filipão jogaram, o Filipão já escalou o Abel na época que o Abel jogava, e também eles se enfrentaram na semifinal da Libertadores do ano passado. Então voltam a se encontrar na competição. Amanhã a gente traz todos os detalhes de todos os jogos da Sul-Americana e também da Libertadores para vocês. E qual será o futuro do Neymar? O atleta já disse que quer sair do PSG. O João Venturi tem os detalhes. Neymar quer deixar o PSG e imediatamente. Quem assina a notícia é o jornal L'Équipe de Paris. A publicação diz que o brasileiro já informou a direção do clube e que o desejo é partir até o fim do mês, quando o período de contratações se encerra na Europa. A especulação ganha força depois que o jogador e o pai apareceram nas redes sociais ao lado do agente Pini Zahavi no último fim de semana. O empresário foi peça-chave na ida de Neymar para o Paris Saint-Germain ao deixar o Barcelona. Neymar já demonstrou em outras ocasiões o desejo de retornar ao clube espanhol, onde viveu os melhores momentos na Europa. Uma vontade que parecia adormecida desde que o brasileiro renovou o contrato com o PSG até 2027. O problema é que desde que Neymar veio jogar na França, ele vive essa relação de amor e ódio com a torcida. O último atrito aconteceu há 3 meses, quando um grupo de torcedores foi até a casa de Neymar protestar e pedir para que ele fosse embora. O ambiente bem diferente daquele em 2017, quando a recepção foi tão grande que tomou o principal símbolo da cidade. Neymar segue fazendo a preparação com os companheiros de clube. Na semana passada, ele voltou aos gramados depois de quase 6 meses afastado, se recuperando de uma cirurgia no tornozelo. E a novela parece longe do fim. Qual será o futuro do Neymar? A gente continua acompanhando e traz todos os detalhes para vocês. E em Lages, um menino de 13 anos vem se destacando nos campeonatos infantis de natação. Gabriel conquistou 2 medalhas de bronze no Campeonato Brasileiro. A repórter Suiane Diniz conta a história desse jovem nadador pra gente. Gabriel tem 13 anos e já se mostra uma promessa na natação. O lagiano começou a nadar cedo, aos 6 anos, com o técnico Marcel França. Ele participa de competições oficiais desde os 8 e conquistas é o que não falta. Ele é o atual recordista sul-brasileiro na categoria Infantil 1, na prova de 200 metros nado costas. Já no Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno deste ano, Gabriel subiu ao pódio em 2 provas. Conquistou as medalhas de bronze nos 100 e 200 metros nado costas. E eu sempre gostei muito disso, é um dos lugares que eu fico mais feliz, tenho muitos amigos, é uma emoção muito grande eu nadar profissionalmente, né? Gabriel faz parte da equipe do Clube Caça e Tiro 1º de Julho, da ACENA, Associação Serrana de Natação Uniplac FME, sediada em Lages. É através da equipe que participa das competições. O Gabriel sempre foi um atleta que sempre treinou muito bem e sempre competiu muito bem, desde os 8, 9 anos de idade. Mas a natação que realmente nos interessa é a natação que começa agora, a partir dos 13 anos, onde o atleta já começa a disputar campeonatos brasileiros, onde o atleta começa a disputar vaga para uma seleção catarinense, para disputar um brasileiro de seleções. Mas essa história já começou com os pais do Gabriel. Eles já eram apaixonados pela natação e competiam também. Eles que incentivaram o filho para, a partir dos 6 anos, começar a nadar.
participando, né, dessas competições e já conhecendo esse clima, tanto de manter a atividade física, né, quanto participar, essa interação com as outras cidades, com os outros atletas. Então, era um gosto que a gente já tinha e pensamos, talvez, quando o Gabriel crescesse, se ele gostaria também de participar. No total, já são 116 medalhas de diversas competições, sendo 75 de ouro em apenas 5 anos. Os treinos durante as preparações para as provas são intensos, 6 vezes por semana e até 2 vezes por dia. O menino é determinado e tem um fôlego que não é para qualquer um. 6 horas estava tendo que ir para o treino lá no Cacetiro e depois ir para a aula, ainda tem que estudar para provas. E depois à tarde mais treino, então a dedicação é muito grande. Então não é à toa que o rapazinho está com bastante medalhas, ele vem muito bem mesmo. É um orgulho muito grande para nós, para toda a família. Acaba sendo até um incentivo para os menores que veem ele nadar e gostar tanto, se dedicar. Mas para o Gabriel, esse é só o começo. Isso eu quero conquistar muito, Olimpíadas, eu quero ir, mundiais, pan-americanos, brasileiro, uma medalha de ouro para o brasileiro, eu já tenho uma de bronze, mas eu sempre quis ir para uma competição grande. Legal, Gabriel, tão pequeno, mas tão focado, né, Gabi? É isso, adoramos conhecer você, Gabriel, a sua história. E a gente vai ficar aqui sempre torcendo por ele, né? Ele que está nas finais do GESC e, se vencer, vai representar Santa Catarina no Brasileiro de Natação. E a gente quer ver o pescoço dele com mais medalhas, né? Com certeza. É isso, Domi, por hoje? Por hoje é isso. Até amanhã, então. Até amanhã. Até amanhã! E vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. De volta e eu já vou direto para Blumenau porque a 470 será completamente fechada para o trânsito de veículos hoje à tarde. Vamos lá entender o porquê desta interdição e em qual trecho. Olha o PC aqui, ó, ao vivo do local onde as obras acontecem para explicar tudo para você de casa. PC. Muito bem, Fernando. Nós estamos aqui no quilômetro 58 da BR-470 em Blumenau. Nós estamos a aproximadamente 1 quilômetro, menos disso, do trevo do Badenfurt, onde está sendo construído o viaduto do complexo viário do Badenfurt. E sim, a rodovia por aqui será fechada completamente a partir das 3 horas da tarde. Confirmei agora há pouco com a assessoria do DENIT, mesmo chovendo, chove nesse momento. Aliás, choveu durante toda a manhã, essa chuvinha persistente, essa garoa, essa chuva fininha persistente ao longo de toda a manhã. Mesmo assim, com esse tempo instável, a detonação de rochas está mantida para as 3 horas da tarde. Será que nesse trecho, ó, é um trecho em obras da duplicação da BR-470? Lá ao fundo, no detalhe do Marcos Fernandes, você vê que as escavadeiras estão abrindo caminho, escavando o morro para abrir caminho para a construção de 2 novas pistas que fazem parte da duplicação lote 3 da BR-470. Eles começaram, essa frente de trabalho aqui começou a trabalhar faz uns 20 dias, e aí foram escavando, até que em um determinado momento eles encontraram rochas no meio do caminho, no meio da escavação. E aí está programada para as 3 horas da tarde, detonação de rochas, 300 quilos de explosivos serão utilizados. Fernando, repare no detalhe. O que as escavadeiras estão fazendo ali neste momento agora, uma espécie de barreira de proteção para que no momento da explosão, após a explosão, pedras não rolem aqui para baixo, para a rodovia, para as pistas, o que pode demorar o tempo ainda maior de interdição. No momento, o DENIT estima que serão necessários aproximadamente de 30 minutos a 1 hora de interdição para a realização desse trabalho. Então eles estão ali, ó, com as escavadeiras fazendo uma espécie de proteção, de muro de barro para amortecer o impacto e também para que as pedras não rolem aqui para baixo, para a rodovia, para não ter trabalho redobrado. Então fica a dica e a atenção aí para os motoristas, o alerta para os motoristas. 3 horas da tarde,
detonação de rochas aqui no quilômetro 58 da rodovia, próximo ao viaduto do Badenfurt. E essa interdição é necessária para os trabalhos de duplicação da rodovia. Mesmo com chuva, tem trabalho por aqui e a obra avança, Fernando. É com você. PC, muito obrigado pela informação. 3 da tarde. Aí fecha a rodovia para o estouro dos explosivos que vão ajudar a dar continuidade nos trabalhos por lá. 470, o PC do local, sempre ao vivo, mostrando tudo para você. Vou seguir porque agora tem a participação de política do nosso Roberto Azevedo para falar do Pix do Moisés. Você lembra? O Pix do ex-governador Moisés, que destinava recursos para as cidades catarinenses. Entrou o novo governo, você já viu aqui, diversas obras foram paralisadas por falta de Pix. O Jorginho resolveu trocar de nome agora do Pix, para mandar o dinheiro para as cidades. Exatamente. Virou transferência especial voluntária. E tem uma sigla, TEV. O nome já existe, é o nome jurídico para esse tipo de transferência. Houve um momento de polêmica quando o atual governo imaginaria que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ia considerar o Pix do Moisés inconstitucional. Não houve isso, não houve. Quem vendeu essa versão para você mentiu. Não houve isso. O que houve foi um regramento. O governo esperava um resultado, o Tribunal de Justiça disse o seguinte: vale constitucionalmente tudo que foi feito, só que agora com o regramento do Tribunal de Contas do Estado, com prestação de contas do que está sendo transferido. Mas, afinal de contas, o que é o antigo Pix e que vai ser o novo TEV? O Pix dizia o seguinte: o governo faz a transferência especial para as prefeituras para valores de até 5 milhões de reais, sem nenhum tipo de convênio, é uma transferência direta. Foi aí que a Justiça entrou. Agora, ontem, o governador Jorginho Melo enviou para a Assembleia um projeto que diz que essas transferências especiais voluntárias voltam, mas com todo o arcabouço, inclusive com prestação de contas, assinar contrato, etc. e tal, mas num primeiro momento vai ser de 900 milhões esse valor. Tem gente reclamando aí de mais de 3 bi de falta de dinheiro para completar obras. Nesse primeiro momento vão ser 900 milhões. As comissões se reuniram hoje na Assembleia, Constituição e Justiça, também a de Finanças Finanças e Tributação, e decidiram que vai a plenário hoje. Os deputados vão votar hoje à tarde. E aí teve um pequeno enrosco assim, ó, Fernando. Foi a Assembleia que fez, foi o governo que fez, hoje está apaziguado. O governo fez com a parceria da Assembleia. E vai ser votado. Bom para os prefeitos que estão esperando dinheiro, né? Tomara que venha mais. 900 milhões não vai ser suficiente. Para os prefeitos e para as cidades, os moradores que muitas vezes, nestes últimos 2 anos, viram obras iniciarem. Está falando de obras de contenção, asfaltamento, pavimentação, drenagem. A gente mostrou diversas obras aqui, educação. Porque é o seguinte, o governo do estado lançou o Plano 1000, que é o CNPJ do governo, não é um governador. Exato. O Plano 1000, o governo do estado lançou, é R$1.000 por habitante. Então imagina só, cidade que tem 400 mil habitantes, 200 mil habitantes, quanto é que não receberia? Aí foi lá, licitou a obra, começou a obra, trocou o governo, e aí? Como é que termina de pagar? É que tem uma diferença entre o PIX e essa outra modalidade. Mas o PIX era isso. Até 5 milhões de reais, a prefeitura recebia o recurso sem burocracia. Pelo menos era o que era prometido. Mas que venha. Detalhe interessante nesse processo aí, nem o governo do estado, nem os deputados aguentavam mais prefeito batendo na porta, porque cadê o meu dinheiro? Bom, trocou de nome, mas agora a ideia lá de trás se mantém com o envio desses recursos para as cidades com o TEV do Jorginho. Sai o Pix do Moisés, entra o TEV do Jorginho. Importante que essas obras sejam concluídas. Vamos seguir por aqui? Obrigado, Roberto Azevedo. Gabi, com você. Vamos falar da superlotação no Hospital Regional do Oeste. Vamos até a redação do SCC10, que quem vai atualizar essa informação dessa superlotação é a Ana Paula. Com você, Ana.
Gabi, o Hospital Regional do Oeste, como você falou em Chapecó, emitiu um alerta nessa quarta-feira por conta da superlotação no pronto-socorro, indicando que atualmente existem 23 pacientes em regime de internação e que a unidade não possui atualmente leitos disponíveis para acomodação. Só para você ter uma ideia, no intervalo das últimas 24 horas, o setor do pronto-socorro recebeu um total de 158 atendimentos. Por conta dessa situação, o hospital fez um apelo para que as pessoas de outras localidades evitem se deslocar até Chapecó, a menos que estejam diante de situações de gravidade e somente se houver contato prévio entre o médico assistente local e o médico plantonista responsável pela regulação de leitos. Então fica esse alerta de superlotação no pronto-socorro do Hospital Regional do Oeste em Chapecó e todos os detalhes, claro, aqui no nosso portal scc10.com.br. Claro, vamos seguir acompanhando, Ana, essa situação do hospital. Mas hoje tem Lead Talks desta quarta, né? E quem será o entrevistado, Ana? Gabi, nessa quarta-feira no Lead Talks, Liderança para o Futuro, Delton Batista recebe Rafael Dutra, que é fundador e CEO da Elements, uma empresa que oferece soluções completas em mobiliário gamer e corporativo. Confira um trechinho. Nós temos um propósito muito bem definido, que é considerar o empreendedor o herói da vida real e dar para ele as ferramentas que ele precisa para fazer o que ele pode pela sociedade, que é pegar os recursos que ele tem aqui, agora, nesse instante, e através desses recursos mudar a própria realidade e a realidade das pessoas que estão ao redor. A entrevista completa, então, do Lead Talks e outras informações aqui no nosso portal scc10.com.br. Lembrando que a gente está com uma equipe também aqui do SCC10, lá em Pinhalzinho, acompanhando o júri popular do acusado do massacre na creche em Saudades. Gabi. É isso, Ana. E o pessoal de casa que quiser acompanhar essas e outras informações aqui de Santa Catarina, scc10.com.br. Obrigada, Ana. Até depois. Em Itajaí, ficou mais fácil conseguir atendimento junto à Receita Federal. Um posto, gente, virtual foi implantado na Praça do Cidadão da Prefeitura. Vamos até lá conversar com a Cristiane Pinheiro, que tem os detalhes de como que vai funcionar, quais são os serviços. Oi, Cris, bom dia, é com você. Bom dia, Gabi. Isso mesmo, mais um serviço aí oferecido aqui em Itajaí para o contribuinte da cidade. Nós estamos, como você falou, aqui na Praça do Cidadão, que fica na Prefeitura de Itajaí. A Praça do Cidadão funciona durante o dia todo, viu, Gabi? E agora tem o posto da Receita Federal, que é mais esse serviço ao contribuinte, mas o posto acabou de iniciar o atendimento. Ele inicia sempre a 1h da tarde e vai até às 7 da noite. É um posto de atendimento virtual, como você falou. Aqui o cidadão que possui dificuldade ou impossibilidade de acessar os canais digitais da Receita vai receber atendimento e orientações. O PAV, como é chamado, é destinado a pessoas físicas e a microempreendedores. E para iniciar o atendimento, o cidadão deve apresentar alguns documentos. Anote: certidão de nascimento ou casamento, documento com foto, comprovante de endereço e título de eleitor. A documentação deve ser original e estar legível, porque ela vai ser escaneada. Entre os serviços que estão sendo oferecidos aqui no posto da Praça do Cidadão estão consulta de pendência fiscal, de malha fiscal para a pessoa física, cópia de processo e protocolo de documentos, cópia de declaração e recibos para a pessoa física, declaração de imposto de renda retido na fonte, e aqui ainda é possível também fazer o CPF, entre outros serviços. O posto virtual da Receita Federal, como eu falei, fica aqui na Praça do Cidadão, que fica na Prefeitura de Itajaí, e eu vou passar o endereço na Rua Alberto Werner, número 100, no bairro Vila Operária, e começa a atender a partir da 1h da tarde. Volto contigo, Gabi. Obrigada, Cris, pelas suas informações. Cristiane Pinheiro falando ao vivo de Itajaí. Eu vou caminhar aqui um pouquinho para me juntar com o Fernando, porque agora a gente vai para Lages. Nós mostramos aqui no SCC Meio-Dia ontem uma rua no loteamento Nadir de Lages que estava há meses sem manutenção, né, Fernanda? Há meses. A prefeitura chegou aí lá, mas tinha um caminhão estacionado, não conseguiu fazer manutenção. Veja se isso é desculpa. Nesta terça-feira, a Sueli voltou lá, ouviu a comunidade.
Mais uma vez, o SCC cobrando. Hoje temos boas respostas. Conta, Suiane, o que foi feito por aí? Oi, Fernando, é isso mesmo. Temos aí boas notícias, né? A Secretaria de Obras esteve aqui no local, como prometido ontem. Eles disseram que à tarde viriam, né? Se o tempo tivesse bom. Eles vieram aqui até a rua Tomás de Aquino Machado, no loteamento Nadir, justamente para realizar, então, né, o serviço necessário, a manutenção da via com o maquinário, fizeram o patrulhamento, colocaram os cascalhos, né, aqui no local. Ficou faltando, então, apenas eles finalizarem, né, a parte do rolo compactador, que não deu por conta da chuva. Mas prometeram de vir finalizar, já está outra situação aqui na rua, né? Já melhorou bastante, já deu uma grande aparência melhor. Agora é só aguardar ver o que vai acontecer com essas águas aí para frente. Eu vou fazer uma solicitação de novo lá para ver se consegue fazer umas caixas, pelo menos umas 2 caixas de esgoto aqui para lá de baixo para ver se de esgoto, de água, sei lá como é que se chama isso aí. E ver o que a gente pode fazer nesse resto de coisa aí. Mas já o fato da rua já foi resolvido, já dá para ficar mais uns dias tranquilo. Tá certo. Então a rua, né, o maior problema, a situação da rua, da situação da circulação aqui que estava difícil, foi resolvida. Agora foi encaminhado, né, como vocês devem fazer a solicitação para outra parte do esgoto e aí também a parte de encanamento, né, para melhorar aí a questão das chuvas. Isso mesmo. Daí a gente agora vai correr atrás do resto para ver o que eles podem fazer por a gente, né? Mas já melhorou bastante, os carros já não estavam conseguindo descer, até de a pé já tá ficando ruim de chuva. Tem muita gente aqui que já é meio doente, já é idoso também. Mas já melhorou bastante. Vamos aguardar agora os próximos dias para ver o que acontece o resto. Tá certo, então, muito obrigada. Agora, né, outra situação já melhorou bastante aqui para os moradores. Então, a Secretaria de Obras prometeu e cumpriu, veio aqui na tarde de ontem para realizar essa manutenção. Volto com vocês. Suiane Edilis, solta o carimbo do SCC Resolve. Por enquanto tá tudo resolvido. O cascalho, fazia tempo que eu não ouvia essa expressão. Passaram lá e colocaram o cascalho, né, O cascalho é esse pedregulho que tá no chão aí, ó, para resolver a questão do desmoronamento. Tá resolvido momentaneamente o problema lá da comunidade Nadir. Conhecesse lá ontem? Você esteve lá ontem em Lages. Eu estive em Lages, mas conheci só ali a sede do SBT mesmo, o rancho da família. Aí e passei está. um pouquinho de frio. Seguinte, quer um carimbo desse aqui? Não, tô vendendo carimbo. Bota de novo ali, ó. Tô vendendo carimbo. Para comprar é só reclamar. Reclamou, resolveu, carimbou. Será que vai aí para tua cidade um carimbo desse aqui? Tem que cobrar, hein? Se você não contar pra gente o problema, a gente não tem como adivinhar. Entre agora, scc10.com.br, espaço Fale Conosco e mande para cá a sua reivindicação. SBT Comunidade. Agora vamos falar de turismo. Você sabia que o fluxo de estrangeiros aumentou aqui em Santa Catarina 120% neste ano? Vamos saber agora o porquê, né, dos estrangeiros estarem tomando conta do nosso estado. Pode rodar. No verão, eles são presença marcante em Santa Catarina. Seja pelas praias ou temperaturas elevadas, turistas não faltam por aqui. Mas este ano chama a atenção o número expressivo de turistas estrangeiros. Segundo a Embratur, mais de 204 mil turistas internacionais desembarcaram em Santa Catarina de janeiro a junho de 2023. E esse número representa um aumento de 120% do fluxo em comparação com o mesmo período de 2022. Argentinos lideram o ranking, com quase 170 mil visitantes, seguidos do Chile, com quase 23 mil, e de paraguaios, com mais de 4 mil. O Marcelo é gerente de operações em um hotel da capital e relata um aumento de quase 11% nos turistas estrangeiros de um ano para o outro. Segundo ele, uma das causas para isso são as novas possibilidades na cidade. A gente tem notado que Florianópolis deixou de ser um mercado exclusivamente voltado ao lazer. Hoje a gente recebe muitos eventos. O nosso novo aeroporto são ferramentas que fazem com que esse público venha para cá. A gente nota que o aeroporto foi eleito por 3 vezes já como o melhor do Brasil. Isso é um grande incentivador para que a gente receba mais voos e mais turistas aqui no nosso município. A Camila é uma delas, argentina que veio com a família para curtir as férias de inverno na capital. Ela conta que o clima este ano ajudou até mesmo a aproveitar alguns dias de praia. Disfrutamos do lugar. La atención de la gente muy buena
y sí, nos gustó mucho. Sí, vinimos a disfrutar y tuvimos unos par de días con sol. E segundo o governo do estado, novos investimentos devem tornar o turismo cada vez mais regular durante o ano em Santa Catarina. A conexão nossa do Mercosul também sendo ampliada, com voos e com infraestrutura terrestre também. Nós temos a parte de cruzeiros marítimos também sendo ampliada. Nós vamos ter uma temporada para o próximo ano de mais de 140% de aumento. Nós temos 3 municípios que trabalham com os cruzeiros marítimos e nós vamos ampliar essa parte dos cruzeiros marítimos. Então, tudo isso é muito importante para o estado como um todo e para as pessoas que hoje podem ter uma renda auxiliar, podem fazer do turismo sua renda principal. O SCC Meio-Dia vai para um rápido intervalo, não saia daí. De volta para agradecer a sua companhia. Estamos ao vivo também no Instagram. Dona Maricotinha está fazendo uma live comigo nas redes sociais. Agradecendo a sua companhia nesta quarta-feira. A gente está de volta amanhã, se Deus quiser, às 11h30 com as notícias de Santa Catarina. Gabi, equipe, muito obrigado pela parceria. Cuide-se. Até amanhã. Obrigada, Fernando, pela parceria. Você de casa pela audiência. E vamos juntos agora no A Tarde é Nossa. Segue nós lá nas redes sociais. Tchau, gente!